Fala Potência, mais um Potência Cast aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre filantropia, sobre empreendedorismo social e trazer conteúdo para você que precisa de investimento dentro dessa área. É isso. Diga aí se não foi bacana a entrada. Foi bonito. Já resumi tudo que você vai ter no podcast. Já. É isso. E assim, um tema extremamente... Carlos Jorge, agora que eu lembrei que a gente não trocou nem a camisa do último, bicho. A gente não tomou um banho. A gente não tomou um banho. Não, hoje tá tenso as gravações aqui. Mas é um podcast por semana. A gente gravou na semana passada, na outra semana a gente tá com a mesma camisa, a mesma roupa, né? A gente lavou a roupa, né? Por isso foi? Lavou? Deu o hiato aqui de... Tá com cheiro muito bem de que lavou, não. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com a nossa querida Vanessa, né? Veio aqui diretamente de São Paulo falar de uma organização super atuante, super séria aí, né? É uma empresa, né? Mas é uma empresa que entrega muito, né, para o setor social, né, para a filantropia, para as organizações do terceiro setor, para também as organizações privadas, né, que queiram ali ter uma consultoria, que queiram ali lançar seu edital, que queiram ali conectar privado com o setor social, enfim, a ponte, literalmente, ela faz essa ponte, né, de conectar pessoas e também as oportunidades, né, que muitas vezes a ponte lança um edital maravilhoso, tá olhando muito aqui pro Nordeste, né, a Vanessa veio aqui, tá encantada aqui, eu andei um pouquinho com ela, trocamos muita experiência, então assim, vamos fazer muitas pontes aqui para o Nordeste e para Alagoas. Fazer um briefing aqui só de entrada da Vanessa, né? Vanessa Prata, ela é sócia cofundadora da Ponte a Ponte, que é esse projeto que o Carlos Jorge falou. Perfeito. E a gente vai abri-lo completamente aqui durante todo esse episódio para explicar o que é e como fazer para que você tenha sucesso na solicitação de investimento para o seu negócio social. Ela é mestre em letras na USP, é graduada em jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, é isso? Libero, né? Libero, Casper Libero. E tem MBA em Gestão de Liderança e Inovação na... Onde? Na FGV. FGV. Eu estudo na FGV, né? Eu não tenho nada contra a FGV, pessoal. Não tenho nada contra você. E se ele tiver, eu quebro ele aqui. O problema é que o Carlos Jorge fica falando todo o episódio, ele fala da instituição. Oxi, e não tem nada. Fazer o quê, meu amigo? Se eu for um aluno notável, eu sou um aluno notável. Agora mesmo minha média 8, 9, 10. Cara, parabéns. É fazer o quê, né? Só que não é só a universidade, não é só a faculdade. Sim. O aluno é dedicado na FGV também, entendeu? Então bom. É um misto ali. Parabéns. A faculdade te dá a oportunidade de conhecimento e o aluno também. E no oferecimento da Conecte Automação, que patrocina esse podcast, nós vamos saber mais. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso podcast. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Esse copo é o seu, esse aqui não é o seu. Esse é meu, esse aí já estava aí, não vou pegar o mesmo. Você quer um café? A gente pega Obrigada, um copo agora para café. Bom, Vanessa, me diz uma coisa. Explica primeiro pra gente como funciona a Ponte. E você me explicou aqui antes de a gente iniciar que ela é dividida em 3 pilares importantes, 3 processos importantes. Acho que seria bom a gente explicar para nossa audiência. Claro. Então, a Ponte é uma consultoria, né, de São Paulo. A gente está indo para o 13º ano já. Então, foi fundada em 2011. Né? Então, a gente atua principalmente para qualificar o investimento social privado e a filantropia. Então, o que significa isso? A gente atua em 3 grandes frentes. A primeira é o que a gente chama de estratégia de investimento social, ou de responsabilidade social, ou mesmo de ESG, né, que as palavrinhas estão na moda hoje em dia. Né? Então, dentro desse papel aí de estratégia, é o que a gente pensa de consultoria mesmo. Né? Então, uma empresa, um instituto, uma fundação quer lançar um novo programa ou quer repaginar, né, a sua área de responsabilidade social, quer estruturar uma área. Então, a gente dá uma consultoria para isso, principalmente por meio de uma metodologia de teoria de mudança, que a gente chama, mas pode ser também por meio de oficinas, entrevistas, pesquisas de benchmarking, mapeamentos. Né? Então, a gente dá todo o direcionamento para que a empresa, o instituto ou a fundação possa utilizar melhor os recursos que ela tem. Né? A segunda frente, que é onde a Ponte inclusive é mais conhecida, é onde nós inclusive começamos, né, o trabalho, é a de chamadas públicas. Né? O que são essas chamadas públicas? É tudo que envolve editais, premiações ou desafios, né? E depois a gente vai até falar um pouquinho mais aqui também sobre como se inscrever, algumas dicas, né, para isso. A Ponte começou, né, então, aí há mais de 11 anos. Nosso primeiro grande cliente foi a Folha de São Paulo, que a gente fazia o Prêmio Empreendedor Social.
talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Tá, inclusive já tá até indo... me inscrevi. Opa, então se inscreve de novo aí que sempre tem chances. A gente não está mais fazendo, né? Está diretamente com a Folha de São Paulo, internamente, mas a gente fez por pelo menos 5 anos, porque 2 dos meus sócios, na época, eles eram jornalistas na Folha de São Paulo e faziam o prêmio lá dentro. Então, quando a gente abriu a Ponte, acabou, assim, quase que naturalmente, a gente passou a fazer o prêmio da Folha. E logo depois, assim, já vieram aí mais de 50, 70 edições aí de prêmios super variados. Sim. Hoje, por exemplo, a gente está com inscrições abertas, talvez você já tenha ouvido falar, o prêmio LED, Luz na Educação, sim. que é um prêmio da Globo. Isso, é um prêmio da Globo com a Fundação Roberto Marinho e tem foco em educação, né? Então, quem pode se inscrever? Educadores de todo o país, organizações que trabalhem com educação e até mesmo os estudantes também. Então, o que a gente está buscando lá, né? Essa inovação, o futuro da educação, né? Então, quem ainda não viu, tá aí várias propagandas na própria Globo, né, em outros canais também, e ainda está com inscrições abertas até 12 de agosto agora, né? Então já fica a dica aí quem puder se inscrever, né, quem trabalha com isso. E assim, eu fui ano passado lá, assim, é um prêmio hoje que realmente fomenta, né, a educação no eixo assim de valorar mesmo, assim, de respeitar tanto o educador, né, nesse processo, e também aquele cara que atua, né, nesse eixo, né, dentro da organização. Exato. Ou lidera algum movimento. Então, assim, é um espaço dentro do eixo da educação que tem espaço para todo mundo, assim, né? Fui lá acompanhar um amigo que foi palestrante reconhecido lá no Prêmio LED ano passado, que atua com pessoas, né, presidiários e ex-presidiários ali. Então ele hoje eu faz vi que eles criavam lunetas, não era? Um telescópio, alguma coisa assim? Foi isso. Ele trabalhou mais no eixo, acho que é qualificação profissional, mais nesse eixo de formação. E ali lá ele ganhou o prêmio lá e fiquei muito feliz, assim, de participar desse momento todo especial dele. Bacana. Foi até no Museu do Amanhã ano passado. Foi esse ano também, né? Já teve, sim, né? Desse ano foi novamente. As inscrições agora estão abertas para a 4ª edição, né? E o que a Ponte faz? Então, né? Quem patrocina é a Globo e a Fundação Roberto Marinho, mas a gente da Ponte é quem está por trás, né? Então a gente cria o regulamento, cria as fichas de inscrição, faz toda a gestão das inscrições, né? Então a gente recebe literalmente milhares de inscritos, né? Então faz essa gestão e todo o processo de seleção, né? Para que ao final a gente chegue aí em 6 vencedores, em 6 premiados, né? Então esse da Globo é apenas um caso, né? Mas a gente faz dezenas, aí já fizemos dezenas de premiações, editais ao longo desses anos, né? Dos mais diversos temas, tanto em saúde como acesso a direitos, educação, algo mais ligado a ambiente também. Então, pode falar. Desculpa, tem um terceiro braço. Isso, também, exatamente. Né? Então, o terceiro pilar, né, a terceira frente de atuação é o que a gente chama de potencialização, né, que seria meio que o e depois, né? E daí, assim, depois que a organização foi premiada, recebeu, sim, às vezes um recurso, muitas vezes não é só o recurso que ela precisa, mas precisa também de algum acompanhamento, né? A gente não gosta de falar monitoramento, né? A gente prefere justamente esse acompanhamento, né? Porque qual que é a ideia? É a gente oferecer alguns cursos, oficinas, uma jornada formativa, né? Para que essa organização consiga aí se potencializar, né? Que ela consiga se estruturar melhor ou às vezes repensar, né, algumas coisas que elas estão fazendo, assim, como conseguir até mesmo com um trabalho em rede, colaborativo das várias organizações, sim, que são selecionadas, poder estar trabalhando melhor, né? Então essas são as 3 principais frentes que a gente trabalha e a gente sempre fala que tem uma 4ª área transversal aí que é de produção de conhecimento, né? E essa normalmente é algo que a gente faz assim, voluntariamente, ou vamos dizer que no tempo livre praticamente, né? Que é participação em eventos, palestras, algumas aulas que a gente dá, artigos, né? Então hoje, por exemplo, hoje de manhã eu estava na UFAL, né, participando de um evento lá com o professor Hermani, né, do curso de computação, e eu fui justamente falar sobre inovação para os alunos, né? Como trabalhar nesse setor de inovação, como que a tecnologia pode ser aí uma aliada da inovação social, né? E amanhã eu estarei no evento Território Sustentável, que inclusive é o motivo de eu estar em Maceió, né? Então eu vim principalmente, né, a convite da organização deste evento também, para a gente falar, principalmente aí no caso, vai ser como se inscrever melhor a editais, como conseguir acessar mais esses recursos, né? Então é o que a gente fala aí de estar, né, disseminando esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Aí. Perfeito. Então a Ponte ela tem dados importantes e expressivos, né? São mais de 70 milhões destinados para o impacto social,
tem 10 mil inovações sociais avaliadas, 12 anos aí atuando com essa parte de qualificação no investimento social e da filantropia do país, e mais de 500 iniciativas de impactos potencializados em todas as regiões do Brasil. Então, a gente conhece aí uma empresa que atua forte dentro do empreendedorismo social e que pode dar esse apoio e, o melhor de tudo, Vanessa, você conhece isso a nível Brasil, né? Então, me diz aí, quais são os principais desafios que você encontra no empreendedorismo social e se está composto nesse desafio. Quando uma instituição consegue vencer um edital desse, que já é difícil se inscrever e está atenta nisso, faz parte desse desafio também? Fazer gestão disso? Sim, claro. E qual o maior desafio que você enxerga dentro desse meio, principalmente dos editais no Brasil? A gente sempre ouve, né, todas as organizações falando que é captação de recursos, com certeza, né? Então é muito difícil, realmente, o recurso muitas vezes fica preso em algumas poucas organizações, nem sempre ele é descentralizado, né? A gente recebe, assim, por estarmos em São Paulo, a gente recebe muita inscrição, como a gente fala, eixo Rio-São Paulo, né? Então, como fazer para chegar, por exemplo, aqui em Alagoas, né? Então, hoje também eu fui visitar mais 2 organizações, né? Eu comentei aqui da Reciclados em Sorriso, né? E o CREM também, que eu fui visitar. Então, e nem sempre chega, né, para outras regiões do país, né, por falta de acesso à informação, ou mesmo por uma dificuldade aí de se inscrever nos processos seletivos, né? Então, alguns editais acabam, de fato, ficando muito concentrados lá nesse eixo Rio-São Paulo. Ou seja, tem que estar preparado, né, para poder receber. Então, para se inscrever nos editais, exatamente. Então, assim, primeira coisa, claro, né, para quem trabalha numa organização que vai captar recursos por meio de editais, primeiro passo assim, é estar constantemente pesquisando, né? Porque sempre são lançados novos editais, precisa ficar muito de olho no prazo, né? Quando que eu tenho que me inscrever. E, claro, precisa fazer também, né, uma inscrição bem feita, assim. É trabalhoso, sim, né? Normalmente são muitas páginas que as pessoas precisam preencher. A gente, na Ponte a Ponte, procura até mesmo tentar desburocratizar um pouco esse processo, fazendo em 2 fases, por exemplo. Uma primeira fase em que são menos perguntas, porque a gente sabe que na primeira fase vão ter aí centenas de inscritos e a gente só vai passar, né, um número pequeno. Então, por que obrigar todas as pessoas a já inscrever um formulário gigantesco no começo, né? Então, muitas vezes, numa segunda fase, é que a gente acaba pedindo mais informações, né? Só que, é claro, nem todos, né, os clientes acabam aceitando isso. Eles já querem todas as informações desde o começo também, né? Então, assim, de fato, é trabalhoso, né, preencher um edital, mas, assim, para ter, né, alguma garantia ou tentar minimamente conseguir os recursos, realmente precisa fazer com atenção, né? Então, assim, a dica que a gente mais dá é não deixa para o último dia, não vai dar tempo, né, vai travar sistema, alguma coisa. Em geral, você precisa, né, conseguir fazer com calma, né, esse preenchimento do edital, para poder aí responder, né, todas as perguntas. Muitas vezes tem que buscar alguma informação, algum documento que você não tem ali tão fácil acesso, né? Então, para a captação de recursos, acho que via editais, né, essa é uma dica, sim, né? E sim, existe também essa dificuldade, né, da gestão. Muitas vezes a gente fala que, né, a falta de dinheiro às vezes é muito ruim, mas o excesso em alguns casos também pode ser. Se você recebe um edital muito grande e às vezes não está preparado, né, para gerir esse recurso, isso também pode causar uma dificuldade, né? Até por isso que a gente tem também a parte de potencialização, né, que é um acompanhamento. Como que eu utilizo melhor esse recurso, né? Se eu lidava com um orçamento pequeno, de repente veio um projeto grande aí, né? De repente eu preciso aumentar muito a equipe, preciso, né, sei lá, se é material ou se é só pessoas que você tem que, né, tá pagando, como que é, né, gerir um recurso muito maior. Às vezes a gente até brinca, né, a ditadura da escala, né? A gente quer escalar a qualquer custo. Só que, se em pouco tempo você tem um crescimento muito grande, às vezes perde qualidade, você não está preparado realmente para fazer essa gestão com qualidade, né? Então, sim, é um outro ponto também importante. E é interessante porque quem não conhece de editais, eu também não tenho assim, um conhecimento muito avançado, mas o que eu convivo com o Carlos Jorge, eu sei que existe uma prestação de contas sobre o que está sendo executado, né? E às vezes a pessoa pode não ter esse conhecimento, saber que tem que atender pré-requisitos posteriormente. Também. Você tocou nesse ponto, que aí é pecar pelo excesso. Claro, você exatamente. Recebeu, lutou muito para conseguir aquele edital,
vai cair o investimento, mas quem está passando esse investimento, ele quer que você preste conta de que isso está sendo utilizado de forma correta, né? Também. Isso, então existem vários modelos, vários formatos, né? Normalmente quando a gente fala de uma premiação, em geral, esse recurso é livre, né? Qual que é a diferença básica? Assim, uma premiação normalmente é pelo que você já fez, né? Então é um reconhecimento de algo que já foi feito. É o prêmio Nobel. Exatamente, é o prêmio Nobel, é o Oscar, né? Então, por exemplo, o prêmio Empreendedor Social, né? O prêmio LED, né? Então você não vai precisar de fato prestar contas porque a gente está reconhecendo, né, o histórico, né? Tudo que já foi feito. Aí normalmente você tem que provar, né, que você merece aquele prêmio, né? Então é tudo a sua história, o que você já fez, né? Quando é um edital, em geral, você precisa apresentar um projeto que será executado com esse valor. E aí, muitas vezes, sim, é exigido algum tipo de prestação de contas. Isso também varia muito, né? Tem algumas empresas, alguns financiadores que podem ser mais restritos aí, né? Vão precisar realmente da nota fiscal, né, de tudo que você pagou, e alguns outros trabalham mais no que a gente vem chamando da base da confiança, né? Inclusive é um ponto que a Ponte reforça bastante, né? Você não precisa pedir lá a nota fiscal da Xerox de 15 centavos, né? Mas saber se de fato o projeto está sendo implementado. Então depoimentos, fotos, um relatório de atividades, né? Tudo isso ajuda, né, a comprovar que o recurso foi bem empregado, né? Mas varia bastante. E até a discussão, né, que acho que o setor social tá cada vez mais debatendo, é justamente essa flexibilidade de uso do recurso, porque muitas vezes, na realidade, na ponta, né, o que cobra dentro do trâmite processual, legal, da exigência do edital, muitas vezes foge muito da realidade territorial, do contexto social, do que a organização, assim, precisa de forma longo prazo entregar de transformação, né? E uma transformação perene, uma transformação sustentável, né? Então tudo isso faz uma diferença para não ser mais um projeto com um monte de gente amontoada que de fato não vai trazer o impacto positivo e geracional, né? Porque a gente sabe que as periferias cada vez mais assim tem, né? A gente tá diminuindo cada vez mais esse impacto geracional, né? Antes eram 9 gerações para alguém dar certo, a gente tá diminuindo, acredito que tá diminuindo, né? E olhando até para minha própria história de vida, minha avó não teve a mesma chance, minha bisavó não teve a mesma chance que a minha avó, a minha mãe melhorou um pouquinho, né? E aí eu comecei a meio que aproveitar um pouquinho, mas meus filhos já são um contexto totalmente diferente, de uma qualidade de vida maior e melhor. Então isso é uma preocupação que o setor social tá se preocupando muito. O outro ponto, eu acho que as próprias organizações, né, o investidor social ali, a empresa, o filantropo, enfim, quem está mais nesse lado do balcão, né, acho que também cada vez mais está indo para a ponta também, né, de olhar e dizer, poxa, cara, não é. Eu pensei que ia cobrar ali os BIs, os indicadores, né, as evidências e tal. E muitas vezes ele está percebendo que não é só grana dentro da transformação e do impacto positivo das geografias. É toda uma preparação, né? Porque, e o bom é quando os editais ficam pelo menos a médio e longo prazo, né? Quando aquele investimento social fica de forma intencional dentro do território, sei lá, 3, 5, 10 anos, e de fato nesse período a gente começa a enxergar, né, e a vislumbrar uma real transformação dentro daquele território. Mas eu vou deixar minha pergunta também. Na sua concepção, Vanessa, eu acho que qual o maior desafio hoje que as organizações muitas vezes enfrentam para acessar esses editais? Né? Muitas vezes a gente tenta, eu não sei se algumas pessoas, não, é vitimismo lá do pessoal do Nordeste, ou muitas vezes não é vitimismo, realmente é a dificuldade, é o processo, é a realidade, é o contexto muitas vezes do problema que é muito mais aprofundado, né? Quais os desafios muitas vezes que na sua concepção você sente ou você vê de forma técnica ali que as organizações muitas vezes não acessam investimento, não conseguem o edital? Claro. No processo, onde é que a gente muitas vezes pode falhar ou falha mais, né? Claro. Acho que tem muito disso que você falou, né, de alguns recursos, né, só retomando, né, antes de responder, que você comentou, tem uma discussão muito grande hoje sobre a questão de recursos livres versus os recursos carimbados, como eles são chamados, né? Então, o recurso carimbado é justamente quando vem escrito, você tem que, sei lá, 10 mil que você ganhou do edital, você pode gastar 1.000
com salário, 1.000 com, sei lá, camiseta, brinde, 1.000 com o lanche, não sei o que. Mas e se o lanche custa 1.500 e o brinde custa 800? Não pode, tem que ser desse jeito, né? Só que aí você engessa muito a organização, né? Então ela acaba não tendo nenhuma flexibilidade de usar o recurso da melhor forma possível. Então, né, você tem lá um valor para, vamos dizer, instalar o ar-condicionado, mas eu não preciso do ar-condicionado, eu preciso consertar o vazamento da pia. Não pode, né? Tem que ser. Então, esse é um grande debate hoje em dia, né? Assim, a Ponte a Ponte se posiciona que os recursos têm que ser livres, né? Então, cada organização aí que acessa sabe a melhor forma de gerenciar, sabe onde ela precisa utilizar o recurso, né? Até trazendo, né, a gente assistiu ontem, né, o filme Doar, né, que foi lançado aqui, e uma das falas, se não me engano, da Joana, né, que é do Movimento por uma Cultura de Doação, ela traz muito. Imagina se o seu salário, né, seu patrão te desse o salário e falasse, dos R$1.000, você pode gastar 500 com, né, alimentação, 300 com moradia, 100 com sapato, 200 com não sei o quê. Não, mas eu não quero comprar um sapato esse mês, eu quero comprar um vestido. Não pode, só tem que ser assim. Então, né, tem que ser um recurso livre para cada um poder gerenciar da melhor forma possível, né? Outro ponto que você trouxe importante também é isso, né, do ciclo do projeto. A gente não resolve nenhum projeto, nenhum problema social em 6 meses, em 1 ano, né? Não é com um edital aí de R$10.000, de R$20.000, né? Então, de fato, né, cada vez mais essas grandes empresas, institutos e fundações precisam ter essa visão aí no mínimo de médio prazo, né, de 3, 5 anos, né, apoiar por um tempo maior. Porque senão é isso, você vem com todo um gás aí, né? Que legal, ganhei o edital naquele ano, no ano seguinte, muitas vezes você já não consegue de novo, você não consegue manter o recurso, porque, né, continua precisando do recurso da mesma forma, né? Então, claro, precisa ter uma forma que a gente chama do desmame, né? Então, ao longo de alguns anos, como que aquela organização vai gerar, né, os próprios recursos, seja com, né, outros patrocínios, seja até com alguma venda de serviços, né, com um negócio híbrido, mas de fato, assim, muitas vezes vir um edital por 1 ano só, claro, ajuda naquele momento, né, mas não garante uma perenidade, uma continuidade, né? E aí, né, voltando aí para a resposta, então acho que muito do que a gente falou até na pergunta anterior, né? Então, a grande maioria, né, dos editais das grandes empresas estão no eixo Rio-São Paulo ou Sudeste como um todo, então lançam lá, muitas vezes é mais difícil chegar ao conhecimento, à informação, né, aqui no Nordeste ou no Norte, assim, isso no Nordeste até que, curiosamente, a gente recebe bastante inscrições, né? Normalmente não chega inscrições do Norte, Centro-Oeste, assim, então são Brasis à parte, né? Assim, como se não existisse, né, organizações lá. Então, assim, a gente que está em São Paulo, que está lá no Sudeste, tem uma dificuldade de acessar vocês aqui, né? Acessar outros estados, como é que a gente não tem o contato lá com a mídia local, com muitas organizações. Então, inclusive, esse é um dos motivos até de eu estar visitando aqui. Usa mudar o mundo aqui. Vamos aí, já criamos uma rede grande aqui para divulgar. Hoje, até só por curiosidade, a gente tem mapeado pelo IBGE, né? A gente hoje tem em torno de mais de 2.000 organizações sociais só em Alagoas. Né, e a gente já tem mapeado ali dentro dessas organizações, né, que a gente sabe que está lá na ponta executando umas 500 organizações parceiras que a gente tem imagina, contato, né, se 10% já se inscreverem, já é muita coisa. Tem e-mail, então assim, é uma coisa que a gente quer realmente, até como um legado da Mundo ao Mundo, que a gente quer depois, sei lá, a gente quer ter o jornal do setor social assim dentro do estado, para que as pessoas tenham em primeira mão essas informações, porque muitas vezes você ter um Prozas da vida, você tem que ser associado a uma organização, ou se não contratar, você precisa pagar muitas vezes esse acesso. Então, isso distancia um pouquinho aquela organização que não tem um fundo, que não tem um recurso ainda. Exato. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? As organizações muitas vezes nem ficam sabendo dos editais que são lançados, dos prêmios, né? Então, conseguir ter essa informação, acho que é um primeiro ponto. E aí tem o segundo, que é o passo a passo de se inscrever, né, mesmo, né? Então, como a gente falou, é um processo normalmente longo, burocrático, né? Muitas vezes ainda tem, né, uma série de editais que tem várias exigências de documentação, que precisa de CNPJ, né, que precisa ter um período mínimo de atuação, que nem sempre isso está comprovado. Então, também, assim, né, a Ponte tenta lutar para não ser tão burocrático, mas, né, claro, não é a gente
dar sugestões, mas depende de muitos, né, outras organizações financiadoras aí, né, estarem mais abertas, né, para aceitar. E aí é aquilo, muitas vezes é uma questão de compliance, é o jurídico que não pode aceitar, não posso depositar, né, na conta de uma pessoa física, tem que ser um CNPJ, né? Então é toda uma questão do sistema, né, que não facilita mesmo a gente ter esse tipo de doação, né? Do processo de inscrição, como a gente já falou, muitas vezes é um formulário longo mesmo, né? Nem sempre a linguagem é tão amigável, a gente sabe, né? Por mais que também é isso, a Ponte vem tentando, né, tornar os editais em uma linguagem um pouco mais simplificada, sem o juridiquês, né, da vida, assim como outras organizações que a gente conhece também já vem mudando bastante a linguagem, mas muitas vezes eu sei que pode até assustar, né? Você tem lá um formulário de, sei lá, 10 páginas para responder, né? É grande, assim, dá trabalho, né? E acho que um outro ponto também, assim, é comparar as realidades diferentes, né? Então, de fato, é muito difícil você, né, tá avaliando para o mesmo prêmio, com os mesmos critérios, organizações, né, de novo, do eixo Rio-São Paulo, que muitas vezes já acessaram outros recursos, que estão num nível de maturidade superior, assim, e alguma organização, às vezes, mais incipiente, ou mesmo que esteja trabalhando há muito tempo, mas que às vezes atende, né, um grupo menor de pessoas, que não tem uma escala tão grande, não tem, né, ou não tem, sei lá, relatórios de atividades, não tem algumas coisas que, quando a gente vai comparar, infelizmente, né, acaba perdendo alguns pontos, né? A gente vem tentando, né, também mudar isso, ter uma diversidade maior, justamente com critérios de priorização, critérios de desempate, né? Então, muitas vezes, ou como desempate, ou até mesmo priorizando. Então, se eu tiver lá 2 organizações muito boas, né, que poderiam ir para uma segunda fase, dependendo do edital, da premiação, a gente vai dar preferência para uma que seja do Norte, do Nordeste, né, do Centro-Oeste, em relação a uma que já é do Sudeste, né? Então, alguns editais está no regulamento mesmo. Vai ser uma por região, né? Então, precisa ter uma de cada região. Mesmo que tenha 5 boas de São Paulo, a gente vai privilegiar uma de outro lugar. Alguns outros não, mas às vezes privilegia questões raciais, né, ou gênero, se é inscrito por mulher ou por homem. Então a gente vem tentando mudar um pouco disso por meio desses processos, né, dentro do próprio processo de seleção, né? Então com critérios aí de desempate e priorização. Vanessa, me diz uma coisa, você falando aí, eu estava pensando, quando foi que você começou a Ponte? Qual foi o momento que foi que teve a virada de chave na sua vida para começar a pensar nisso e dessa forma? Claro, eu sou uma das fundadoras, né? Mas não começou especificamente comigo, né? Começou com um dos nossos sócios, que agora ele acabou de sair da sociedade, ele foi para o conselho, né, da Ponte a Ponte, que é o Cássio. Então, o Cássio e a Raquel, né, que eram meus sócios desde o começo também, eles trabalhavam na Folha de São Paulo como jornalistas, e lá eles estavam bastante envolvidos com o Prêmio Empreendedor Social, né? Então, eles visitaram aí diversos... Tudo certo? Tudo certo. Eles visitaram aí diversas organizações, né? Então, conheceram o país inteiro, né, por meio por meio do prêmio. E aí o Cássio estava uma vez visitando justamente um projeto, né, no Rio de Janeiro, na verdade em Niterói, e curiosamente ele estava na ponte Rio-Niterói e ele começou a pensar, sabe, nossa, né, eu conheço tanta gente, eu já visitei tantos projetos assim, né, eu tenho uma bagagem grande, tenho muitos amigos também com uma bagagem, né, cultural, socioeconômica e boa, a gente podia fazer mais, né, a gente podia fazer uma coisa legal, assim. E aí ele mandou, né, a gente sempre brinca que foi um SMS, né, numa época pré-WhatsApp, né, Sim. Somos velhos aí, Sim. então ele mandou um SMS para, sei lá, muitos amigos, assim, 50 pessoas talvez, e a frase era exatamente essa, ou algo muito parecido com isso: vamos mudar o mundo? Né, então vamos tomar um café da manhã nesse domingo, né, para a gente conversar. Então, assim, foi um convite, né, que surgiu, e não foi para vamos abrir uma empresa, né? Foi um convite para a gente mudar o mundo, né? Inclusive, lembra do seu filme aí, né? Ó. Então, e aí nesse convite, assim, naquele fim de semana, sei lá, umas 10, 12 pessoas foram tomar um café da manhã numa padaria lá de São Paulo. Aí a gente começou a conversar, assim, a gente não tinha uma pauta específica, né? Do tipo, você já fez algum trabalho voluntário, você conhece, né, empreendedorismo, conhece alguma ONG, o que será que a gente podia fazer, né? E começamos assim, a ter um brainstorm mesmo, vamos fazer sacolinha de Natal, vamos ser voluntário, vamos abrir uma ONG. Mas assim, a gente não saiu com nenhuma conclusão daquele dia, claro, foi todo mundo pensar em casa, aí daí 15 dias, né, a gente conversou de novo, assim, outras pessoas foram participando, assim, e foi um processo longo aí, né, de muitos meses em que várias pessoas participaram,
E a gente foi refinando a ideia. Não vamos só ser voluntário, assim, pontualmente, porque a gente quer algo mais, né, de médio a longo prazo, assim. Não vamos também abrir uma ONG, primeiro porque a gente não tem nem a expertise para isso e principalmente porque a gente não tinha uma causa em comum, né? É diferente se é um grupo de médicos, um grupo de nutricionistas, um grupo, né, de dentistas que abrem uma ONG para isso. Mas lá não, a gente tinha, né, jornalistas, administradores, pessoas de relações internacionais, então as mais variadas profissões, né, professores, assim. Então a gente não tinha uma causa em comum, mas a gente tinha justamente muitas habilidades, né? Cada um vem aí de uma formação. A gente conseguia, né, apoiar, né, organizações, empreendedores de várias maneiras. E aí a gente começou, inclusive, a fazer como se fosse uma pesquisa de benchmark, né? Então a gente entrevistou 4 empreendedores aí que eram da Rede Folha na época também, né? Para saber o que vocês sentem falta, o que não tem, né, assim, no mercado, o que vocês gostariam de ter numa consultoria, por exemplo. Então a gente começou a, né, direcionar assim, vamos realmente pensar numa empresa, né? Só que inicialmente a gente abriu a empresa quase um ano depois, né? Acabou demorando um ano aí nesse processo, dessas, sei lá, 20, 30 pessoas que participaram, a gente acabou fundando a Ponte a Ponte com 6 sócios no começo, né? Desses 6 hoje, nós temos 3 sócias fundadoras, né? Então até o ano passado estávamos em 4, né? Então outras 2 pessoas tinham saído. Nesse meio tempo teve gente que entrou também, aí saiu depois, a gente chegou a ter 7, chegou a ter 5, né? Foi mudando a sociedade. E aí, né, os 4 fundadores estávamos todos esses anos juntos desde o começo, e aí só no finzinho do ano, né, que o Cássio, que foi aí que idealizou inicialmente, ele foi para o conselho, né? Então ele está hoje no nosso conselho e não está mais na direção geral, né? Então hoje é uma empresa prioritariamente feminina, né? Somos 3 mulheres na liderança e a gente está aí seguindo, né, com a sociedade dessa forma. Então, assim, começou muito organicamente, né? A gente não foi um dia e pensou, nossa, vamos abrir uma empresa, né? A gente começou a conversar o que a gente poderia fazer de diferente, né? De mudar, né, essas realidades que a gente conhece aí e foi somando na expertise. Então a gente se entende um pouco de comunicação, um pouco de gestão de projetos, né? Entende um pouco aí desse universo de empreendedorismo, né? E aí logo no começo, então assim, quando a gente decidiu que ia mesmo abrir, demos sorte, de certa forma, que o primeiro cliente já foi a própria Folha de São Paulo, né? Sim. Porque aí nessa época, né, como meus 2 sócios eram da Folha, eles saíram, então aí o prêmio ficou quase que sem equipe lá, né? Tinha uma editora na época que ela acabou pouco depois saindo também. Então demos, de certa forma, uma sorte, né, de já começar com um grande cliente, né? Então a gente fez aí por 4 anos, eu acho, o prêmio da Folha, né? O prêmio Empreendedor Social. Então, o primeiro cliente, o primeiro job que a gente teve foi justamente uma premiação, né? Que era o que a gente já estava acostumado a fazer. E, no começo, a gente atendia muito diretamente às organizações da sociedade civil, né? Então, a gente fez algumas oficinas, assim, trabalhava questões de criação de missão, visão, valores, fizemos um planejamento de captação de recursos, inclusive para uma organização daqui, que era o IRIS, não sei se vocês conhecem, da Iraê, logo no começo, bem no primeiro ano, a gente trabalhou com ela também, né? Mas nessa fase de consultoria ou ela captando edital com vocês? Era uma consultoria. A gente fez, se não me engano, era um plano de captação, alguma coisa para elas, logo bem no começo, isso, né? No primeiro ano que a gente estava. A gente trabalhou bastante tempo também com uma organização que se chamava CIES, né? CIES Global, que eles trabalhavam lá em São Paulo, mas praticamente no país inteiro, né? Com acesso à saúde, assim, eles tinham aquelas carretas da saúde, sabe, que faz exames, assim, vai até a comunidade, faz uma série de exames, e com eles, assim, a gente foi o primeiro, né, cliente, assim, vamos dizer, pessoa física, né, que nos contratou diretamente, era uma organização, né, mas foi muito o fundador lá na época, que infelizmente já não está mais aqui, né, ele foi inclusive assassinado, né, num assalto, assim, uns anos atrás, né, que era Roberto Kikawa, né, depois era um médico, assim, super reconhecido, e ele tinha aberto esse projeto, né, projeto CS, e aí ele super acreditou na gente, né, desde o começo, estão tirando, né, a Folha de São Paulo, ele foi nosso primeiro cliente mesmo, né, com esse projeto, e aí a gente atendeu eles por uns 3, 4 anos, mais ou menos. Maravilha. Só que aí aos poucos, assim, a gente começou a direcionar muito mais para as empresas, né, os institutos e as fundações, né. O segundo grande cliente foi o Citibank. Na época eles tinham um prêmio de microempreendedores, né. Então a gente assumiu também esse prêmio, né, teve acho que 3 edições, se não me engano.
Então, assim, além da Folha, a gente começou a trabalhar com o CIT também. E o que a gente percebeu que assim, fazia muito mais sentido, né, que o nosso serviço fosse direcionado para as grandes empresas, institutos e fundações, que de fato é quem tem o recurso. Né? E se a gente prestar serviço para eles, nós poderíamos atender muito mais muitas vezes organizações. Para abrir os olhos, né, de consolidar a responsabilidade social, os valores da empresa. Então, acho que a ponte também faz esse caminho, né, de dizer, cara, como é importante, né, a pauta, né, das questões socioambientais, responsabilidade social. Acho que isso agrega valor, né, para a organização e muitas vezes é difícil esse caminho, né. Então acho que, assim, na minha concepção, vocês começaram muito bem, né, com bons parceiros, né, com pessoas que realmente ali abraçaram com todo carinho a causa. Porque para nós aqui que está na ponta é maravilhoso, né, que vocês façam esse caminho que muitas vezes é inacessível para nós, né, assim, não é tão fácil para nós estar aqui na ponta, né, lutando, brigando por recursos, sustentabilidade, mas que ter uma ponte a ponte é essencial, né. E a outra coisa que nos surpreende quando vocês vão para o desafio empresarial, assim, de dizer, poxa, né, não tem crise de identidade. Não, nós somos uma empresa e nós damos essa solução aqui, realmente, de tecnologias sociais, de metodologia, de consultoria e tal. Eu acho também essa identidade própria, isso inspira, né, para quem muitas vezes, sei lá, eu sonho muito a Mundau ser um dia a ponte, assim, no sentido de gestão de projetos, no sentido assim de trazer a oportunidade e isso me fez refletir há uns anos atrás, quando a gente olha o próprio modelo americano, né? O americano tem esse modelo do money mesmo, né? Da doação ali na ponta, do investimento na ponta, né? Hoje a gente tem uma parceria com o IDES, né? Que os caras, eu nunca vi, eu comecei a entender investimento social depois que a gente começou a caminhar com o IDES, assim, os caras falam de grana, de recurso, né? E assim, e o bom que o setor social, né, o terceiro setor, eu tô meio que com conflito setor social e terceiro setor. Eu fui para uma palestra, rapaz, de uma pessoa que tem um meio século, né, de vivência aí no campo social, e ela disse, negócio terceiro setor, terceira categoria, nós somos o setor, meio que assim, ressignificando o papel institucional das organizações, que parece que a gente sempre chega por último. Não, na verdade, chega primeiro. Muitas vezes até que chega até primeiro que o Estado, muitas vezes nas políticas sociais e tal, mas sem um repasse, sem um reconhecimento e tal. E ter a ponte, muitas vezes até meio que, né, burlando o sistema, porque muitas vezes as organizações, principalmente aqui no Nordeste, ficavam muito dependentes da política, do político, muitas vezes, né, de um pingado ali, meio que amarrado, né, a um sistema tão carrasco e cruel. E hoje isso nos dá uma autonomia de dizer, não, a gente é livre, a gente pode tomar nossas decisões institucionais, a gente pode realmente acreditar nossos valores ideais, e se aparecer um recurso, por exemplo, da emenda parlamentar ou não, é bônus e a gente não precisa ficar amarrado. E também a gente tem as oportunidades de ter os editais e os investimentos sociais como oportunidade. Eu fiquei rememorando muitas vezes, tentando não esquecer dessa pergunta. A gente sempre vê nos indicadores, e o IDES faz muitas pesquisas, não sei se é a ponte, né, como é que ela lida com os dados assim, de pesquisas e tal dentro do terceiro setor, é que a gente vê que existe um potencial em bilhão, né, para esse segmento, que a gente sabe que ainda não está chegando no patamar ideal de investimento social, porque tem todo um convencimento, né? Desde a pessoa física, né? Muitas vezes ela, dentro do tributo ali do imposto de renda, ela pode mandar um dinheirinho ali para uma organização que ela acredita ou confie, e também das empresas, né? Que agora as leis de incentivo, né, muitas vezes também ajudam muito as organizações. Na sua concepção, olhando de forma técnica, a gente já chegou num patamar ideal em relação ao investimento? Quanto falta se tivesse dado? Se a gente já está bom, ou se falta muito para a gente chegar? E o que falta para a gente chegar nesse patamar ideal? Não, com certeza estamos longe de um patamar ideal, se é que existe um patamar ideal, né? Mas
Em termos de números, assim, eu não vou ter de cabeça, infelizmente, né? Uma fonte de informação que, inclusive, a gente faz, assim, né? Pelo menos fizemos esses 2 anos, é o Censo GIF, né? Não sei se alguém conhece aqui, né? Então, é uma publicação que é lançada a cada 2 anos do GIF, que é Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, né? Então, eles fazem lá um levantamento, se não me engano, eu acho que foi algo em torno de 5 bilhões do último ano, lembre-se, 4,8, 5,3, porque a gente fez os 2 anos, eu estou confundindo um pouquinho os números, né? Que é quanto, né, o investimento social aí circulou dos associados deles, né? Que é mais de 150, 180 associados, pelo menos, né? Então, assim, às vezes, aquilo, depende do contexto, né? Pode ser um número alto ou baixo, depende do que a gente olha, né? Se não me engano, assim, ele diminuiu um pouco desse último ano, do anterior para essa edição, porque aquilo, o aumento foi muito em função da pandemia, né? Então aquilo, a gente viu um boom, assim, um aumento de doações, né, em valores super expressivos durante a pandemia, e depois teve uma refreada, aí, né? Voltou meio que ao que era antes, né, ao patamar anterior. Mas sempre fica aquela questão, se durante a pandemia aumentou muito, assim, será que não teria como manter realmente, né, esse nível, né, de doação, né? A gente faz parte, né, como Ponte a Ponte, do movimento por uma cultura de doação, que procura justamente, né, promover essa causa, né, o quão doar tem que ser uma ação do dia a dia e não só quando tem uma grande catástrofe, né? Porque a gente fala muito que o brasileiro é solidário, assim, só que a gente é emocional, a gente emocional, só quando você vê lá, né, o cavalo em cima do telhado do Rio Grande do Sul, quando você vê, né, a família que perdeu tudo lá, ou quando você vê milhares de pessoas morrendo de Covid, todo mundo doa, né? De quem recebe o salário mínimo, que vai doar R$1, ao grande empresário, né? Ao grande artista, aí todo mundo doa. Só que no mês seguinte, daí 5 meses, que ninguém mais fala do assunto, meio que morre, né? Assim, a gente não continua, né, recorrentemente, justamente porque não há essa cultura de doação, né? Então a gente, no movimento, aí trabalha muito para tentar mudar essa cultura, inclusive, né? O tema aí do filme que a gente acompanhou ontem, né? Então, assim, tanto, né, todas as pessoas físicas, todo mundo, né, poderia doar mais. E, claro, também, né, grandes empresas, assim, muitas têm seus institutos, suas fundações, né, mas não são todas ainda, e mesmo as que têm, às vezes, é um valor pequeno lá do lucro, né, que é direcionado para esses projetos, né, um pouco disso que a gente falou, de projetos, eles apoiam por 1 ano, no ano seguinte, né, só quer ter número, então, apoiou, sei lá, 50 mil projetos, 100 mil projetos, mas apoiou com quanto, né, quanto que de fato foi para eles, né, que mudança que foi provocada, né, então como que a gente consegue ter uma mudança mais, uma transformação mais efetiva, mais real, né, e sim, para isso precisa de muito mais, né. Infelizmente, se eu tivesse até mandado umas perguntas antes, eu poderia ter tentado trazer alguns números, assim, né, tá ótimo. Mas a gente pode procurar depois aí, porque já foi feito conta, sabe, de quanto que precisaria para tirar todo mundo da linha da pobreza, assim. E aquela coisa, não é um valor absurdo. Não. Não lembro, não vou nem chutar porque eu vou falar o número errado, mas assim, já foram feitas contas, né? O país gera esse recurso suficiente, se pegar aí, né? Todo mundo, né, doando, sei lá, R$20 por mês, assim, o país inteiro doando, né, as pessoas que têm condições, a gente conseguiria tirar aí todo mundo. Os desafios são as prioridades, né? Exato, esse é o desafio. Não é falta de recursos, que a gente está num país riquíssimo, de clima, de recursos naturais, a gente é próspero, a gente exporta para países do mundo todo. E o outro desafio nosso é a desigualdade social, né? Essa é cruel, assim, que o mesmo cara, até o brinco da periferia que está nascendo agora, não vai ter a mesma oportunidade, muitas vezes, de acesso, né? Cada vez mais tá se encurtando. Eu até li um livro, Utopia para Realistas, né? Que ele meio que faz ali de forma fria, técnica, olhando o indicador, olhando a Revolução Industrial ali como um parâmetro, né? Meio que dá um contexto do antes da Revolução Industrial, mas o pós, e ele, de forma numérica, ele mostra que a nossa situação melhorou um bocado, né? Então, minha mãe, com 13 anos de idade, minha mãe não sabia o que era energia elétrica nem o ferro de passar. Minha mãe está com 60 e pouquinho anos de idade. Com 13 anos de idade, minha mãe não sabia o que era. Eu, com 13 anos de idade, já nasci sabendo que era energia elétrica e ferro de passar. Os meus filhos, meu Deus, eles falam hoje, se deixar o ferro pode passar sozinho, né? Então, assim, então a gente tem evoluído e melhorado o acesso, né? Mas cabe a nós entender isso como oportunidade
ou não, né? Cabe a forma que a gente está educando, que a gente está formando a nossa geração, e isso é muito preocupante. E eu vou deixar pro Erickson Henrique aqui falar um pouquinho, que eu tô falando, eu adoro esse tema, né? Mas então, a conexão tá muito forte, né, disso aí, porque você é o cara que vive empreendedorismo social. E eu tava observando dos detalhes que a Vanessa estava falando, é que é algo muito organizado, né? Então, assim, às vezes as pessoas que não têm um conhecimento interno do trabalho do empreendedorismo social, que é um setor tão importante para manter, muitas vezes, as políticas públicas, né, que o Carlos Jorge trouxe aqui, não é o terceiro setor de um evento que ele participou. E a gente vê que é muito organizado e precisa realmente dessa organização. E essa organização vai fazer com que também outras empresas tenham mais interesse em fazer investimento, né? E aí vamos lá, vamos pensar, se a gente for pensar em investimento, a gente vai pensar que o investimento é algo que vai entrar para ser utilizado de uma forma, ou seja, investido e talvez reinvestido em uma outra situação que vai trazer um resultado para a sociedade local ali através desse trabalho, né? E como é que as empresas, aí pensando nas grandes empresas que vão aportar esse investimento e vão abrir essas premiações, como é que elas visualizam, já que você tem esse contato mais próximo? Ali você sente que é um preenchimento de uma planilha ou não? Ou realmente você vê das grandes empresas realmente um interesse em fazer uma mudança social no nosso país? 3 vezes já ali, né? Você vê vou tirar aquele negócio ali, porque ele é novo, pô. Até o final completamos 5 vezes. A gente. Bichinha tá ali. Tem Deus que bate o braço ali. Vai cortar o braço e. Isso é sono que dá plantões noturnos também, aí de vez em quando. Tem isso aí, né? Mas atrapalhei a pergunta, mas dá. Não, tranquilo. Vamos lá. Eu que me dispersei mesmo agora. Vamos lá. Das planilhas, né? Se é de verdade. Se é empresa, porque na verdade eu penso como empresa. Os caras estão ali preenchendo planilha, você vê que realmente as empresas estão realmente interessadas em uma mudança social no nosso país. Tem de tudo, né? Infelizmente a gente sabe, né, que tem aquelas que fazem só porque precisa, né, a cota da lei ali, né, porque precisa, né, cumprir, ou porque já as leis de incentivo mesmo, tem que pagar de qualquer forma, então deixa eu patrocinar que a minha marca vai aparecer ali, né? Então, infelizmente, né, temos todos os tipos aí. Sim. Mas sim, cada vez mais a gente vem notando, né, uma consciência muito maior, principalmente o que a gente fala dessa geração millennial aí, geração, né, Z que está chegando, né? Então sim, assim, tem essas pessoas estão chegando nos postos de liderança hoje, né? Então mesmo a gente tem às vezes contato, né, com esses grandes herdeiros aí, né, das empresas mais tradicionais. Ficou bonito, hein? Mostrei dessas empresas. O óculos do Carlos Jorge. Ficou um gato. Eu não tô enxergando nada, inclusive não sei nem como é que eu tô ali, né? Mas tá um gato. Eu também, se eu tirar não vejo nada, viu, o óculos aqui. Então, assim, vem tendo uma mudança, porque a sociedade vem mudando como um todo, né? Então, claro, hoje, assim, eu só descobri que existia empreendedorismo social, inovação social, quando eu comecei a trabalhar na Ponte a Ponte. Antes disso, você conhece, assim, tem ONG, né? ONG 92 lá, Rio 92, né? Você ouve falar de alguma coisa que muitas vezes, infelizmente, o que chega na mídia, né, é o lado negativo, né? ONG é acusada de não sei o quê, de desvio, né? Então, existiu por muito tempo essa questão da desconfiança, né? Na escola, assim, eu nunca ouvi falar em nada sobre isso. Então, não existe uma educação, né, pelo menos na minha época, não sei hoje, né, isso 30 anos atrás. Então, nunca se ouviu falar, nem mesmo de política, né? Assim, o que é, né? O que faz um deputado, o que faz um senador, muito menos desses setores. O que é primeiro setor, segundo, terceiro. Então, eu nunca tive esse tipo de educação. Meus pais também nunca trabalharam em nada ligado. Por mais assim, minha mãe é voluntária há muitos e muitos anos, né? Em organizações sociais. Mas sempre aquela coisa do bairro ali, que está oferecendo, né, um recurso ali, então, assim, que doa a cesta básica, né? Mas sem essa dimensão do que está por trás, né? Assim, de quantas ONGs, quantos milhares e milhares de ONGs existem no país, né? Quantas organizações dependem de algum tipo de recurso também, e qual que é a responsabilidade das empresas, né? Isso vem mudando até na academia mesmo, né? Não lembro quem, mas teve algum economista aí, o administrador, que falou: né, o papel da empresa é dar dinheiro
pro acionista, né? Então isso foi mudando aí ao longo dos anos. E hoje, né, seria inconcebível ele falar isso, né? Então a empresa tem uma responsabilidade social, sim, que vai muito além de pagar o imposto e gerar emprego. Isso é um mínimo, isso é o que se espera pela lei, né? Mas sim, ela deveria, né, tá usando muito melhor os recursos que ela disponibiliza, né? Então, assim, tem de tudo. Tem as pessoas que, sim, estão cada vez mais, né, conscientes e querendo, de fato, promover uma mudança e, às vezes, não consegue porque a estrutura da empresa é engessada, né? Porque, principalmente, uma empresa tradicional, familiar, aí, que começou 1900 e nada, assim, então às vezes eles não querem mudar muito a estrutura, mas cada vez mais a gente vem percebendo essas novas gerações aí muito mais preocupadas, sim, com o impacto social, inovação. E tem alguns arranjos, né, que a gente tá vendo, assim, muitos CEOs ou empresas ou fundadores, meio que assim, até como legado, querendo deixar, né, parte da sua fortuna ali para as fundações, para os grandes projetos, enfim, né, a gente até... O Warren Buffett agora disse que quando for, né, se for, diz que é a fundação dele separada ali do Bill Gates, mas o Bill Gates já em vida já também financiou muita coisa. Aí tem acho que é Melinda... Melinda e Bill Gates. Né? Não, mas, perdão, é a Melinda, não, é a... Foi ex do Jeff Bezos, né, da Amazon também, né? Cada vez mais investindo nas iniciativas de impacto positivo, assim, de forma geral. Só que tem algumas agendas que a gente sabe que tem mudado as agendas também, né? Muitas vezes as agendas a gente percebe agora tá numa linha mais socioambiental, né? Uma coisa mais voltada ali para o racismo, né? O combate ao racismo e tal, que realmente tem sido um choque nessas agendas, assim. Muitas vezes você criar seu filho para odiar outra pessoa por causa da cor, da raça, ou por causa da religião, do credo, ou só pelo simples fato dele não morar na mesma geografia que a minha, é muito sério isso, né? Então, assim, cada vez mais também as questões humanitárias, né, em relação a refugiados. Eu lidei com um tema aqui quando secretário de Assistência Social, que a gente lidou muito com o tema dos índios varaus venezuelanos, né? Então, eu fui lá para Caraima, fui para a divisa da Venezuela, e fiquei chocado, né? Pessoas andando dias e dias. Teve famílias que andaram em torno de 30 dias, cara. E chegava literalmente assim, a criança depois de uma semana falecia, porque era um nível de desnutrição, de fadiga, né? E aí você vê várias agências também reunidas, meio que renova a sua esperança de ver o Exército com a Acnu com a Cruz Vermelha com a ONU com outros projetos locais, enfim. Aí quando você vê todas essas agências pelo bem comum, você diz, cara, é possível, né? Então quando a gente também quer, a gente faz uma transformação e uma mudança e meio que resolvia a vida daquele refugiado, né, com a documentação, dava a ele liberação para se tornar, né, de forma legal, da entrada dele ao país. E aqui eu peguei alguns casos que o cara não tinha para onde ir, então direcionamos para um abrigo, né, aqui em Maceió. Alimentação muito diferente, né, porque eles comem muito arroz e peixe, velho. Assim, são fã de peixe índios varaus venezuelanos. E aí você também tem que fazer todo um estudo antropológico, adaptação cultural, meio que pra gente é meio que choque, assim, né? E a gente aprende muito, assim, no dia a dia, porque a acolhida também, né, se torna... Até hoje tem o Jesus, né, que de vez em quando a gente se encontra por aí, cara, outra pessoa, né? Assim, acompanhei desde ele chegando aqui, mendigando com a família no sinal. E o cara agora se tornou um ativista, assim, um cara que está representando ali os refugiados e tudo, mas com esse olhar extremamente de inclusão, porque também a gente tem um certo preconceito, né? A gente vê na televisão tanta coisa sobre refugiado, né? Tanto, né, muitas vezes as pessoas dos países ocidentais, orientais ali, entrando nos países ocidentais e cria um conflito ali, eu fui para a África do Sul, também fiquei estarrecido, né? Os irmãos africanos lutando e assassinando os próprios irmãos do continente africano, né? Tipo, os nigerianos chegavam ali em Joanesburgo e né, a mesma pele, a mesmo credo muitas vezes, mas por causa que eles colocaram na cabeça que estavam tirando a oportunidade, né? Muitas vezes eles chegavam dentro do território com
inteligência, né, de empreender, prosperavam mais rápido e simplesmente ali as pessoas locais assassinavam, expulsavam, assim, uma coisa muito delicada do tema, né? Mas também você tem que olhar um pouquinho para a história, para o contexto, né? Não dá para julgar de forma, mas também isso dá um choque, assim. A nível... E aí eu vou usar aqui a Mundaú, né, tá embrionária e muitas organizações, acredito que já vai assistir, estão assistindo aqui o Potência Cash. Estamos aqui com o Potência Cash hoje com a Vanessa do Ponte a Ponte. Aproveite, se você tiver, já segue a gente aqui no Clica, YouTube. falta pouquinho pra gente chegar a 1000 seguidores, um pouquinho. Isso. E aí a gente sabe que muitas vezes a organização tá pequenininha, né, muitas vezes... Ou o mês de CNPJ, e alguns editais têm aquela cobrança do tempo de CNPJ para mostrar a maturação, né? Existe também dentro das exigências, né? Muitas vezes quando a gente quer uma autoridade pública, um conselho municipal de assistência e tudo, o critério de 2 anos ali cravado, né? Na sua concepção, né? Isso... Sei lá, isso é um entrave ou isso é bom para a organização nessa evolução? Porque eu particularmente já participei de alguns editais que dizem, escreve fase 1 tal, se você mostrar compromisso, gestão, né, foco, e ali você vai para a fase 2 até a fase 3, assim. A Ponte também se comporta assim nesse acompanhamento a médio e longo prazo com as organizações, ou muitas vezes também depende do investidor, depende do investimento social. Depende muito, né, do investidor, assim, porque ele acaba definindo, né, se ele permite ou não que a organização não tenha CNPJ, se for um coletivo, por exemplo, né, então alguns prêmios, algumas editais que a gente já fez, sim, permitia que fosse só um coletivo, né, permitia que não tivesse aí oficializado, outros não, outros exigem que tenha. Alguns vão exigir realmente que tenha no mínimo 2 anos, né? Assim, claro que a gente entende, né, do lado do financiador, ele não quer, né, arriscar o dinheiro, né, colocar numa ideia, em algo que ainda não se provou efetivo, né? Você fala que você vai fazer, mas você criou essa organização mês passado, quem me garante que você realmente vai fazer, vai conseguir fazer, né, alguma coisa, né? Então, claro, a gente entende, né, o lado do financiador que ele precisa ter minimamente, né, alguma estrutura e saber que, né, a ideia, onde ele está colocando o recurso vai para frente, né? Mas é muito aquela coisa do, né, você quer um estagiário com experiência, né? Como é que você vai conseguir? Se você nunca der o primeiro emprego, né, o primeiro estágio, como é que a pessoa vai ter experiência, né? Então fica nesse dilema eterno, né? Assim, existem, lógico, né, alguns aí que a gente chama do edital, né, dinheiro semente, né, que é justamente para a ideia inicial, para fazer um protótipo, né? Mas ainda precisaria muito, né? Precisaria realmente, né? Algumas organizações estão falando muito, né? Depois vocês cortem aí. Então também é o padrão, tem esse né? vício de linguagem. É difícil. Então, claro, existem alguns editais, né? Que são mais abrangentes, né? Que pode ser, né, só uma ideia, um protótipo, né? Tá nessa fase ainda de tração. Mas muitos, de fato, vão exigir, né, alguma estruturação maior, principalmente, em geral, está ligado à quantidade de recurso, né? Editais que dão um recurso maior, normalmente, eles vão exigir uma organização mais estruturada, né? Então, acho que a dica, né, para quem está começando é justamente buscar esses aí, que são investimentos menores, né? semente, né, que vai dar aí um valor mais baixo, mas, né, que vai também oferecer uma mentoria, né? Porque muitas vezes no começo, sim, no começo só você participar de algumas mentorias, de uma formação, uma estruturação, apresentar, né, um plano de trabalho, um plano de negócios, um cronograma bem feito, isso pode sim ajudar, né? Então, acho que para quem está começando, né, uma sugestão, claro, é buscar redes mesmo, né? Quem pode indicar para alguém que conhece alguém. Então, acho que trabalhar essa questão de rede é fundamental, nessa colaboração, né, e muito atrás, tentar buscar esses editais menores no começo, que tem menos exigências, muitas vezes, e aos poucos ir amadurecendo mesmo, né? E outra opção é justamente fazer trabalhos conjuntos, né? Então, você ainda está começando, mas talvez, né, você tem contato com uma organização maior, né, que já tem CNPJ há mais tempo, tenta fazer um projeto em conjunto, né? Porque aí você, sim, não é nenhum problema você usar o CNPJ de outra organização, desde que você, de fato, esteja fazendo um trabalho conjunto, né? Sim. Então, aí é uma forma também de, você meio que vender, vamos dizer, o seu projeto para uma organização maior, mas usando, seja o espaço deles, né? Então, eu vou fazer as minhas oficinas, vou usar o espaço, sei lá, da Mundaú, por exemplo, né? Que já está há mais tempo, né?
consegue ter uma estrutura, né? Consegue utilizar a estrutura para poder ter o recurso. Perfeito. Nós estamos aqui com a Vanessa e nós estamos nos instantes finais agora desse papo super bacana que falou sobre investimento e como você pode fazer com a sua instituição no empreendedorismo social para poder conseguir participar de editais, correr atrás de investimento, porque como a própria Vanessa falou aqui, o maior desafio das instituições é realmente captar recurso. Então, e editais é uma das melhores formas de captar recurso, porque você assim, até foi citado também pela Vanessa, até quando citou o filme, que a doação aqui no Brasil ainda não é vista como uma coisa, uma renda livre, né? Tipo, a pessoa doa já quer designar para onde vai essa doação. Isso os editais dão uma liberdade maior para que a instituição utilize aquele recurso para o bem da sociedade. Então, Vanessa, para a gente finalizar aqui, quais são as redes sociais que o empreendedor social que acompanhou a gente até aqui nesse podcast e quer conhecer mais, quer ter contato com a Ponte a Ponte, claro, talvez já ganhou um edital, está precisando de uma ajuda nesse momento, onde é que ele deve procurar vocês? Claro, pode começar, né, o nosso site, né, www.ponteaponte.com.br, né, tudo junto, tudo minúsculo. Lá no próprio site ele vai ter os links lá, né, para o LinkedIn, para o Facebook, mas colocando como Ponte a Ponte já aparece também o LinkedIn e nosso Instagram. Perfeito. E aí você pode procurar o pessoal da Ponte a Ponte para poder lhe dar um direcionamento de como você obter recursos de uma forma muito legal, porque edital é uma forma legal para captação e também para administrar esse recurso posteriormente, porque você viu que a gente tem 3 etapas aí dentro da Ponte a Ponte, não é isso, Jorge? Eu só queria chamar um pouquinho a atenção para a gente finalizar também sobre a cultura da doação, né? Que isso faça parte, né? A gente sempre vê essa sustentabilidade mais nos movimentos religiosos, né? A gente vai ali para a pesquisa, a gente vê que a pessoa que tem uma certa religiosidade, ela tem uma certa recorrência dessa doação, né? Seja através da oferta ali, de um dízimo, de uma campanha ali, né? Então a gente não vê esse mesmo sentimento, essa mesma recorrência para as organizações social, que muitas vezes assim criam maior impacto, né? No sentido de sistemática, né? De sistematização de tecnologias e de mudança na ponta. Então, assim, que você pense em você não só como doador, mas como um investidor, né? Alguém que realmente investe nas causas sociais, que acompanha também essas causas, porque eu sou fruto disso, né? Eu fundei uma organização em 2015 e aí em 2016 fui despejado, não tinha mais dinheiro, minha esposa gestante, mas não desisti. 2016 me conecto com o Edu Lira ali de São Paulo, de Gerando Falcões. 2017 participo de um edital, fui aprovado por ele. 2018 recebo um aporte de um recurso que mudou o destino da organização, né? E aquele recurso não trouxe só o recurso, trouxe as ferramentas de gestão, né, dentro desse processo e uma continuidade, né, de parceria ali, que realmente pegou a organização ali de 2015 e a organização de 2020, né, quando eu estava na gestão, outro patamar, né? Consegui ali prêmio de melhores ONGs, prêmio Voa da Ambev, consegui ali, né, ter um modelo de gestão altamente autossustentável, você ter colaboradores também, né, porque muitas vezes o voluntário ele atua de forma pontual e você não entrega recorrência muitas vezes daquela atividade. E dentro da realidade a gente sabe que realmente precisa, né? Então muitas vezes ter um colaborador técnico, né, para realmente fazer algo recorrente, perene dentro do território, e isso a longo prazo é o que transforma a realidade social. E a gente sempre as pessoas sempre perguntam: Jorge, qual é o teu sonho? Rapaz, meu sonho é que o meu projeto social um dia feche. Por quê? O que eu quero dizer na prática? Porque a gente resolveu o problema e não precisa mais, né? Vamos atuar no privado, vamos tocar outra coisa, vamos atuar, mas infelizmente a gente ainda tem muitos problemas para resolver dentro da nossa capital, dentro do nosso estado, da nossa nação, que eu acredito que o setor social, o terceiro setor, faz muito bem esse papel, né, de ter uma resolução mais eficiente, né? Agora com o olhar, cada vez mais esse olhar está mais sensível a nós, né? Então a gente consegue ter
ter essa sensibilidade maior e que realmente você nos percebam, você investidor e doador, como realmente um setor estratégico, no sentido de entrega, de transformação, de eficiência. E quando você vê um caso, né, que não foi ético, um caso que realmente é a minoria, gente, né? Você vai ver uma grande maioria hoje tentando realmente, com propósito, com missão, trazer uma transformação real, social. E até eu deixo o desafio, né? Eu sempre fiz isso nas minhas campanhas, nas minhas ações. Antes de doar, vai lá, se for pertinho da tua casa, seja voluntário um dia. Aconteceu muitas vezes comigo, Vanessa. Só antes do seu recurso chegar, eu quero primeiro que você venha me ver, venha me visitar, né? Venha ver se a gente é sério, se o trabalho arrepia, se está conectado ao seu coração, porque tudo isso faz a diferença. Eu não quero só o seu recurso também, né? Também acho que para mim particularmente, eu não quero só o seu recurso, eu quero você por inteiro, né, nessa causa, porque quando a gente pega lá o Joãozinho que tinha 3 anos de idade com bicho de pé, por exemplo, lá no Vegel, o Joãozinho hoje, né, passou por cultura, qualificação profissional, está numa faculdade, isso gera uma emancipação social, e é esse olhar que a gente tenta convencer você todo dia, né? E aos empreendedores sociais também se enxerguem, né, como referências e autoridades, né, dentro desse processo, né, como pessoas que podem realmente carregam sobre si, né, uma missão tão real, cada vez mais competente, né? Porque a gente sabe que os empreendedores sociais têm se profissionalizado muito, e isso é muito importante para nós que atuam dentro do segmento, porque isso cria seriedade, processo, gestão, e quando o recurso chega, cara, a gente se torna extremamente eficiente e estratégico em deixar um legado para os nossos territórios, e aconteceu isso comigo. Então, hoje a Mundaú escala, né, em território, em causa, em impacto, porque a gente fez uma base, né, lá na ponta bem feita, que hoje isso me traz uma autoridade mesmo, assim, de experiência, né, de competência, para dizer, agora vamos fazer para mais gente, né, para mais pessoas. Só falta o quê? Um recurso. Sempre tem um recurso nesse processo. Então, mas aí você tem que ficar ligado nos editais. Nos editais de ponta a ponta. Então segue aí. Eu vou até deixar para você repetir as redes sociais de novo aqui, claro, Vanessa, para nós. Por favor, podem nos acompanhar, né? Então, assim, não é a ponte quem lança o edital, né? A gente sempre presta serviço para algumas empresas, institutos e fundações, mas justamente a gente está sempre divulgando, né, uma série deles, e outras organizações também divulgam, né? Então pode nos seguir aí, www.ponteaponte.com.br, e a partir de lá também você encontra nosso Instagram, LinkedIn também como Ponte a Ponte. Perfeito. Vanessa, maravilha. Muito obrigado. Uma aula. Obrigada a vocês. Muito obrigado por esse papo bacana, tá? Obrigado. O que você achou do Maceió? Adorei. É a segunda vez que eu venho. Sim. Só que eu falei assim, o problema é que a segunda vez que eu venho é no inverno, gente. Eu só pego chuva aqui. Eu tenho que vir no verão. Assim, pronto, não então aguardamos você no verão, Vanessa. Por favor, eu vou bom que vir, você né? já vem talvez já com o edital aí da Muda o Mundo aí. Rapaz, já um aprovado aí, lá na parceria. Ela vem só para conhecer aí. Vamos prospectar. Quero vir. Dessa vez que eu vim mais a trabalho, né? Vim visitar muitos projetos aí. Realmente, assim, é outra Maceió, né? Uma coisa é você vir como turista e ficar ali, Ponta Verde, Pajuçara, nas praias só, né? Ou litoral norte-sul. Outra, desta vez eu posso falar que eu conheci Maceió. Perfeito. Né? Porque eu realmente visitei aí vários cantos, né? Eu fui da cidade universitária, a Vila Emater, onde a gente foi lá no Vergel, então realmente conheci, né, algumas comunidades, né, alguns lugares. É isso que você falou, quando você vai lá e pega a criança de 3, 4 anos no colo, que está brincando ali, muda a sua realidade. Né? Mas mais que muita gente que anda aqui em Maceió já. É isso. Pois é, você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, tá? Você pode seguir o PotênciaCast nas redes sociais, @PotênciaCast. Você pode seguir, só se quiser, o Carlos Jorge, @Carlos Jorge Embaixador, só se quiser, tá? Não é obrigado não. Também se quiser me seguir, só se quiser, é @Erickson Henrique. Mas o PotênciaCast você deve seguir, tá? Inclusive a gente aqui no YouTube, a gente tá precisando de seguidores aí, tem uma meta de bater nesse ano os 1.000 seguidores ultrapassar. Tá ok? E eu também mandar um beijo aí pro DJ Alok das Picapes aqui do PotênciaCast, Alexandro Cider,
Pois é, tá aí, inaugurando aí a picape aí. Tá, você vai, nas redes sociais a gente mostra o Alexandre Sidel pra você ver. Fazendo o cara balada aqui. O Marcos que fazia o Potência Cast com a gente, hoje ele tem um estúdio, ó, pra você ver como a gente é próspero, né? O cara trabalhava com a gente aqui, hoje ele tem um próprio estúdio de Na podcast. Gruta, né? O nome lá, Na segue Gruta, lá. o nome do estúdio, exato. E ele hoje tá postando aí. Tem um estúdio próprio para que você quiser fazer seu podcast, também você pode fazer com ele. E agora que tá aqui nos. E aí dele se não chamar, viu? Aí dele se não chamar nós aqui, viu? Tô de olho. Na Gruta aí, segue lá, pessoal. Nosso irmão Marcos, que nos apoiou tanto aqui no Potência Cast e agora tá na fase maravilhosa. É isso aí. Para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto. Obrigada.